Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui desse canal, como é que vocês estão? E nesse momento, como eu sempre tenho falado aqui no canal, o meu coração se encontra bastante feliz por mais esta oportunidade que o grande Deus de Israel tem me dado em poder estar aqui. E nesse momento eu também já quero aproveitar esta oportunidade ao qual você me concede a tua presença e já te agradecer pela sua audiência e também, é claro, pelo teu carinho. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado, que o Santo Deus de Israel te abençoe. Agora, se você é novo por aqui e está pensando em se inscrever no canal, isso é muito simples e fácil, basta tão somente você apertar aí o sininho que está logo abaixo do vídeo e eu programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal. Dessa forma, você sempre será abençoado com uma oração ou com a ministração da Palavra de Deus, se assim, é claro, você preferir. E antes que eu comece com o tema desse vídeo, eu gostaria de claramente pedir alguns favores especiais e importantes para cada um de vocês. O primeiro favor que eu peço a vocês é para que deixem o like aqui no vídeo. Basta tão somente você apertar o joinha para cima e assim você vai estar me ajudando com esse canal. Até porque, quando isso ocorre, a própria plataforma do YouTube entende que esse vídeo é importante e uma vez que a plataforma entender que esse vídeo é importante, esse mesmo vídeo que você assiste agora logo será mandado e enviado para outras pessoas, sejam elas do Brasil ou até mesmo de fora dele. E claramente você pode estar compartilhando esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você mais gosta, com a pessoa que você mais ama. E agora, nesse momento, eu lanço um desafio a vocês. Vamos fazer com que esse mesmo vídeo que você assiste agora chegue a 10 mil likes. Vamos bater a meta aí dos 10 mil likes, ok? Espero contar com a tua ajuda. E agora, nesse momento, eu também gostaria de dizer a todos que Deus tem uma palavra para o teu coração. E nesse momento, eu vou estar tendo a honra de transmitir esta palavra para você. Vamos então para a leitura da santa e bendita palavra de Deus. Me acompanhe, se você puder, é claro. O versículo que neste momento eu vou ter a honra de compartilhar com vocês se encontra aqui no livro de Salmos, no capítulo de número 37 e no versículo de número 4 apenas. O texto, por sua vez, diz assim: Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Somente até aqui. Bom, meus amigos, como vocês oficialmente puderam ver, nesse momento eu acabei de fazer uma leitura de um texto bastante importante para o sermão que será ministrado para a sua vida nesse momento. Eu diria que esse versículo é nada mais nada menos do que uma chave para que você possa entender aquilo que nesse momento eu vou ministrar ao teu coração. E se você parou para observar o texto que nesse momento foi lido, você vai claramente notar que esse versículo por si só, ele está falando acerca de projetos, acerca de alguns sonhos que o homem possui dentro do teu coração. E nesse momento eu gostaria de estar falando sobre sonhos. E eu também gostaria que você soubesse de uma informação extremamente importante. Atualmente existem dois tipos de sonhos. Sonhos que Deus coloca em nossos corações, sonhos que muitas das vezes o próprio Deus acaba injetando dentro de cada um de nós. Mas porém também existem aqueles sonhos que não são propriamente vinculados à área espiritual, mas são vinculados à área material. E eu estou falando acerca de alguns sonhos, acerca de alguns projetos que o homem natural, o homem da terra possui em seu coração. E através desse vídeo eu gostaria que você guardasse uma informação essencial e importante. Saiba que até mesmo o próprio Deus, ele trabalha com sonhos. Qual é de fato a prova bíblica que eu posso utilizar para fazer valer essa afirmação? Se pegarem as suas Bíblias e atenciosamente examinarem o livro de Gênesis, você vai ver que o próprio Deus em pessoa, ele começou a trabalhar na vida de um jovem através de um determinado sonho. E quem era esse jovem, por sinal? Esse jovem é nada mais nada menos do que José, um dos muitos filhos do nosso patriarca Jacó. E a história bíblica, por sua vez, ela narra o seguinte. Diz a história que um dia ele levantou pela manhã e na sua inocência, ali tomando seu café, ele começou a relatar um determinado sonho que ele teve naquela noite para os seus irmãos. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. E se você examinar atenciosamente essa história, você vai ver que esse sonho não é um sonho comum, mas era um sonho profético. Porque através desse sonho, Deus estava mostrando algo espiritual e muito poderoso para aquele menino. E se você pegar a história e examinar todos os detalhes dessa mesma história que eu estou narrando a você, você vai ver que no decorrer do tempo, esse sonho se realizou. Ou seja, todos os membros de sua família um dia iriam se inclinar perante a ele. Porém, de fato, isso realmente acontece. Mas porém, para que esse mesmo sonho pudesse ser realizado, esse menino teve que passar por um grande e profundo processo.
Porém, nesse momento, eu não vou estar falando acerca desse processo. Não. Eu gostaria que você examinasse aí na sua Bíblia, na tua casa. Eu gostaria que você lisse aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37, e você vai ver como foi esse processo na vida dele. Porém, nesse momento, eu não quero estar falando acerca dos sonhos divinos. Não. Nesse momento, eu gostaria de estar falando sobre outros tipos de sonhos. Eu gostaria de, nesse momento, estar falando acerca dos sonhos que brotam no meu, brotam no seu coração. Sonhos vinculados a essa terra. Sonhos vinculados a essa dimensão ao qual nós estamos inseridos. A partir de agora, nesse momento, eu vou estar apresentando a vocês 4 passos especiais que vocês devem dar rumo à realização dos sonhos de vocês. E a partir de agora, sem demora, vamos a eles então. E o primeiro passo que cada um de vocês devem dar rumo à realização dos sonhos de vocês é claramente trabalhar para que ele possa acontecer. Eu confesso a todos que ao estudar esse pequeno texto, eu comecei a meditar acerca de algumas coisas que acontecem em nosso meio. Como por exemplo, é normal, é natural, como eu estou falando, o homem ter sonhos, o homem ter aí os seus projetos. E no nosso meio cristão também não é diferente. Nós como cristãos também temos os nossos sonhos particulares, os nossos projetos particulares. Mas porém agora eu abro um parênteses e eu falo uma coisa bastante importante a vocês. Deus tem o poder de dar um filho para quem é estéril? Tem. Deus pode fazer o impossível? Pode. Afinal, lá no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 37, está escrito que para Deus nada é impossível. Se está escrito que para Deus nada é impossível, então logo eu entendo e compreendo que aquilo que é possível não cabe a Deus fazer, mas cabe a nós como seres humanos estarmos fazendo, estarmos realizando. Ou seja, para que o casal possa alcançar esse milagre, eles também precisam fazer a parte deles. Pois claramente é importante que um procure o outro. Pois a partir do momento que um determinado casal faz a parte dele, a partir do momento que 2 pessoas que se amam fizerem a parte delas, podem ter certeza de uma coisa: aquilo que é impossível de acontecer, vai acontecer, porque Deus, ele está no controle, e Deus, ele é o Deus capaz de realizar coisas impossíveis aos nossos olhos. Deus é o Deus que realiza sonhos, Deus é o Deus que realiza grandiosos milagres. E é isso que eu quero que você compreenda. Porém, isso também vale para você que está aí pensando em fazer uma faculdade. Isso também vale para você que está pensando em prestar um vestibular para a medicina. Sim, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que fazer a tua parte, você tem que trabalhar para que os teus sonhos, para que os teus projetos humanos se realizem. E uma vez que eles possam ser realizados, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo poderá claramente ser exaltado e engrandecido através de sua vida. E é claro que esse tipo de coisa também deve ser incorporada ao sentido espiritual. Digo isso porque existem pessoas que atualmente sonham em ser pregadores. Existem pessoas que atualmente sonham em ser levitas da casa do Pai. E o que a palavra de Deus nos ordena? Que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E você só vai obter conhecimento se você ler a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus. E agora eu vou até um pouco mais além. Se o Senhor Deus de Israel abrir as portas para você fazer uma faculdade, faça uma faculdade. O mesmo vale para você que quer ser um levita. Talvez você não tenha condições ainda de frequentar uma aula de canto. Porém, se o grande Deus de Israel der uma bolsa para você frequentar aulas de canto, vai lá e faça. Agora, se você não tiver condições, não tem problema. Ainda que humanamente falando a sua voz pareça ser um pouco desafinada, você não deve temer a nada, sabe por quê? O Deus ao qual nós servimos, ele é especialista em capacitar aqueles que não são capacitados. E o segundo passo que cada um de vocês devem dar em direção à realização dos sonhos de vocês é claramente não darem ouvidos para as pessoas negativas. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, em meio à nossa jornada, em meio à nossa caminhada aqui na Terra, nós vamos nos deparar com pessoas que, lamentavelmente, não vão acreditar nos nossos sonhos. E, infelizmente, isso é o que mais acontece. Quantas vezes eu mesmo já me deparei com pessoas negativas? Quantas vezes eu já me deparei com pessoas que olhavam para mim e não acreditavam no meu potencial, e não acreditavam naquilo que Deus tinha na minha vida. Mas mesmo passando por isso, sabe qual foi a atitude que eu tomei? Eu simplesmente decidi não dar ouvido para essas pessoas. Até porque há uma frase em minha vida que eu uso muito. E aqui nesse canal eu vou ter a honra de compartilhar essa frase com vocês. Olha, a primeira pessoa que oficialmente deve acreditar no seu potencial não é outra, senão você mesmo.
Se você não ser a primeira pessoa a acreditar nos seus sonhos, meu amigo, infelizmente as outras pessoas não vão acreditar. E eu sei que nesse momento eu posso estar falando com pessoas que estão passando por essa mesma fase. Eu sei que diante desse vídeo pode estar também pessoas que estão sonhando alto em suas vidas. Eu vou aqui lhe dar outro conselho. Faça aquilo que eu fiz. Siga o meu exemplo. Não pare em sua jornada para dar ouvidos às pessoas negativas. Satanás, o nosso adversário, ele não tem interesse em nos ver realizando os nossos sonhos, em nos ver realizando os nossos projetos. E como se não bastasse tudo isso, ainda existe uma segunda classe de pessoas pelo qual nós corremos o risco de encontrar. São aquelas pessoas que, além de não acreditar nos nossos sonhos, ainda têm a audácia de zombar da gente, ainda têm a audácia de tirar sarro da gente. E muitas pessoas pelas quais você conhece estão zombando de você, estão tirando sarro de você, porque não acreditam na sua capacidade, não acreditam que você é capaz de fazer algo. Porém, eu volto a dizer, não dê ouvido para essas pessoas, mas muito pelo contrário, acredite você no teu potencial. E uma outra coisa que eu acabei observando nesse tempo é que Satanás, o nosso adversário, ele tem colocado muitas coisas ruins na cabeça das pessoas. Ele tem feito com que muitas pessoas se sintam inferior às outras pessoas. E esse tipo de coisa, claro, não é a vontade de Deus para o ser humano. Até porque diante do Eterno, nós somos todos iguais. E o terceiro passo que vocês devem dar em direção à realização dos sonhos de vocês é claramente nunca, jamais desistir deles. Eu digo isso porque nos dias de hoje, lamentavelmente, também existe uma certa porcentagem de pessoas que, infelizmente, desistiram ou estão desistindo dos seus sonhos, estão parando de sonhar. E nesse momento eu também tenho a consciência que pode haver aqui em nosso meio pessoas assim. Pessoas que, infelizmente, estão pensando em parar. Pessoas que, infelizmente, estão pensando em desistir de seus sonhos, de seus projetos que, há muito tempo, eles têm colocado diante da presença de Deus. E eu também acredito que muitas dessas pessoas também se encontram cansadas. Se vocês estão se sentindo cansados, saibam de uma coisa: o cansaço na vida do cristão, o cansaço na vida do ser humano, ele é normal. Porém, é uma coisa que você deve colocar em tua cabeça. Não é porque você está cansado que você deve parar. Até porque um soldado, quando ele está em meio a uma guerra, mesmo estando cansado, ele não pensa em parar. E se um soldado em meio à guerra, mesmo estando cansado, ele não pensa em parar, então é claro que nós como cristãos também temos que ter essa mentalidade de mesmo cansado, jamais parar, de mesmo cansado, jamais se entregar. Mesmo que muitas das vezes os nossos processos sejam difíceis e complicados de se atravessar. Eu sei que existem pessoas que estão me assistindo agora e oficialmente estão em guerra, estão enfrentando uma grande batalha. E essa batalha pode consistir em várias áreas de sua vida. Talvez você está me assistindo e a batalha que você está enfrentando consiste na sua área familiar. Quem sabe você está me assistindo e você está orando e você está clamando a Deus por um milagre em relação a um familiar que você possui. E agora você está vendo o tempo passar e de fato o cansaço chegou até você. Nunca pare de lutar pela tua família, pois tudo que você faz diante de Deus não é em vão. Porque Deus, ele te vê, Deus, ele te olha. Deus, ele está com os olhos atentos em você. E se ele está te vendo, aguente só mais um pouco, porque na hora certa ele vai te entregar a vitória que você tanto precisa nas tuas mãos. Agora, meus amigos, eu vou estar falando acerca do quarto e último passo que você deve dar em relação à realização dos seus grandes sonhos. Como eu disse aqui no começo do vídeo, existem pessoas que diariamente estão buscando alcançar os seus objetivos e assim realizar os seus sonhos. Existem pessoas que estão orando muito para que isso possa acontecer. Existem pessoas que de fato estão pagando um alto preço para ver os seus sonhos se realizarem. E nos dias de hoje, o que é que eu vejo? Eu vejo que claramente muitas pessoas conseguem sim realizar os seus sonhos, conseguem sim realizar os seus projetos aqui na Terra. Isso porque elas se esforçaram e elas claramente não pararam, elas não deram ouvido para as pessoas negativas e elas jamais desistiram. E aí o que aconteceu? Chegou um momento muito especial na vida de cada uma delas. Um momento pelo qual Deus realmente lhes concedeu a vitória. Porém eu quero falar de um detalhe bastante triste que infelizmente também ocorre até em nosso meio. Existem pessoas que, como eu falei, alcançaram a sua vitória. Existem pessoas que venceram na vida. Mas infelizmente também existe uma classe de pessoas que quando vencem na vida esquecem do Deus Todo-Poderoso. E eu vou dar aqui um triste exemplo. Existem muitos que quando estão naquela fase da guerra, não perdem o culto,
não perdem uma oração, sempre estão conectados com Deus. E aí passa o tempo, essas pessoas vencem e infelizmente acabam deixando o seu relacionamento com Deus para trás. E algumas pessoas até ousam dizer o seguinte, que já não estão tendo mais tempo para orar, que já não tem mais tempo para ir à igreja devido aos seus afazeres, devido às coisas que essas pessoas fazem aqui na terra. Porém, contudo, no entanto, eu digo a vocês que isso é muito perigoso. E além de ser muito perigoso, é bastante errado. Até porque, quando a pessoa deixa isso acontecer, ela praticamente acaba dando brecha para que Satanás possa agir em sua vida. E é exatamente isso que ele quer, apenas um espaço para fazer com que nós não venhamos mais estar na presença de Deus. Quando vocês alcançarem a vitória de vocês, lembre-se sempre disso. Nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe Deus de lado. Procure sempre ter um relacionamento com Deus. Procure sempre estar falando com Deus. Procure sempre permitir com que Deus faça parte da sua vida, faça parte da sua história. E eu vou dizer algo aqui que eu já disse no canal, mas eu quero reforçar e dizer de novo. Assim como nós seres humanos temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos, eu também entendo e compreendo uma coisa. Deus, Ele é o nosso Pai. E Deus, como um bom Pai, Ele também tem sonhos em relação aos seus filhos. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes sonhos para realizar na sua história. E eu gostaria de dizer que não é pecado você sonhar. Não é pecado vocês terem sonhos. Porém, vocês também devem permitir isso. Vocês devem permitir que Deus realize os sonhos dele em relação à sua vida, em relação à sua história. E digo mais, se os teus sonhos estiverem encaixados nos projetos de Deus em relação à sua vida, ainda que se levante um exército, os sonhos de Deus e os seus sonhos se realizarão, querendo Satanás ou não, querendo o diabo ou não. E sendo assim, meu querido, essas então foram as minhas simples e humildes palavras. Nesse momento, agora, eu gostaria de me despedir de você. Porém, antes de eu oficialmente me despedir de vocês, eu gostaria de fazer um trato com vocês. Agora, que trato é esse? Bom, vamos fazer assim. Eu oro por você e você ora por mim. Sendo assim, meus queridos, até a próxima oportunidade, se assim o eterno e poderoso Deus porventura me permitir. Amém? Ok? Fiquem todos com Deus, fiquem todos com meu abraço. Tchau!